Lobisomem, licantropo. Essa figura lendária está presente em várias culturas ao redor do mundo, com diferentes variações e mitos associados a ela. A crença na metamorfose do homem em lobo é muito antiga e é atribuída a um castigo divino por alguma maldição ou praga, como relatado em inúmeros casos no Brasil, ou mesmo por meio de feitiçaria, pois quem deseja se transformar nesse ser buscaria as forças ocultas. No episódio de hoje, vamos adentrar no mundo sobrenatural e saber um pouco mais sobre essa tenebrosa e fascinante criatura, passando pela antiguidade até os dias atuais. Seja muito bem-vindo, abra sua mente e vamos juntos conhecer tudo que envolve o mito do lobisomem. Jackson X na área. O lobisomem é frequentemente descrito como um ser humano que se transforma em um lobo, ou em uma criatura com características de um lobo, durante certos períodos, geralmente à noite ou durante a lua cheia. A crença em lobisomens tem raízes em muitas culturas, incluindo a europeia, a americana, a asiática e a africana, sendo conhecido como lobisomem em Portugal e no Brasil, loup-garou na França, Werwolf na Alemanha, Oboroten na Rússia, Volkodlak para os eslavos, Hamtamr para os nórdicos, Werewolf para os saxões, Versipélio para os romanos e licantropo para os gregos. Cada cultura tem suas próprias histórias e interpretações sobre essas criaturas. A Europa tem muitos eventos sinistros envolvendo esse bicho, que ficaram marcados na história, como os casos da besta de Gévaudan, o do lobo da Livônia, o do lobisomem de Dole e o caso de Hans, o lobisomem. Na sequência do canal, eu conto para você esses relatos. As lendas mais antigas apontam para uma raiz na mitologia grega, em que Zeus, enfurecido pela crueldade do rei Licaon de Acádia, que serviu vísceras de seres humanos para ele, inclusive de um de seus próprios filhos, o transformou em lobo. Tempos depois, Zeus fez o mesmo com os outros filhos do rei, pois eram também igualmente cruéis. Para muitas pessoas, a passagem bíblica de Daniel, capítulo 4, versículos 33 e 34, relata uma possível transformação de lobisomem, em que Deus castigou o rei Nabucodonosor por sua arrogância e não ter se arrependido de seus pecados. Por algum tempo, Nabucodonosor viveu nu em meio aos animais, comendo capim. Seu cabelo e pelos cresceram, e suas unhas também, ficando como garras de aves, até que um dia ele teve seu entendimento de volta, reconhecendo a soberania de Deus. Mas claro, os teólogos não têm essa passagem como sendo licantropia. A transformação de humano em lobisomem é muitas vezes associada a rituais, encantamentos, ou até mesmo ao contato com lobisomens existentes. Em algumas lendas, o lobisomem é resultado de uma maldição lançada sobre uma pessoa, enquanto em outras histórias, a transformação pode ser contagiosa, passando de uma pessoa para outra. Na Europa medieval, contava-se que pessoas que queriam se transformar nesse ser usavam cintos feitos com pele de lobo. Será possível o ser humano ter sua anatomia completamente mudada? Seus ossos estalarem, se alongarem, garras e presas crescerem, ficar com olhos amarelos ou vermelhos, ficar peludo e com a aparência de lobo ou de porco? Será apenas fantasia? As forças do bem existem e operam milagres. As forças do mal também existem e são capazes de coisas macabras. Partindo do pressuposto de que o demônio, que é um anjo caído, continua com suas capacidades ou atributos angélicos, ele não pode criar a vida ou a matéria, que é algo pertinente somente a Deus, mas poderia transmutá-las. No Brasil, existiram inúmeros relatos ao longo dos séculos, e existem ainda hoje. Muitos contam que alguém que por algum motivo deseja se transformar na fera, o que só pode ser por pura maldade, por meio de feitiçaria, recita palavras do lendário e infame livro de São Cipriano, conhecido também como o livro da capa preta, enquanto se espoja nu em um lugar onde outros animais se espojaram. Há muitas versões da lenda do lobisomem e cada região tem as suas. Uma diz que o 8º filho se transformará na besta, já outra conta que a 7ª criança em uma sequência de 7 filhos do mesmo sexo, ou mesmo menino nascido depois da sequência de 7 mulheres, vai virar lobisomem. Também contam que um 8º filho depois de 7 irmãs se torna fera ao completar 13 anos. Ainda dizem que o 7º filho de um 7º filho se tornará um lobisomem. É muito forte na crença popular o fato que lobisomens têm preferência por bebês pagãos, ou seja, não batizados, o que faz com que muita gente, principalmente de regiões interioranas, em especial zonas rurais, batizem seus filhos o quanto antes, por medo de serem visitados pela besta. Dizem que a sina dos amaldiçoados é correr nas noites das sextas-feiras por 7 províncias, 7 encruzilhadas, 7 cemitérios ou algo assim, com sede de sangue, atacando, dilacerando e devorando o que encontra pela frente, madrugada adentro, até o amanhecer,
voltando ao lugar de origem. Diversas culturas têm diferentes mitos sobre como lidar com lobisomens. Segundo lendas mais recentes, acredita-se que eles podem ser mortos por objetos de prata ou por balas de prata, enquanto outros defendem métodos como decapitação ou queima. Histórias de lobisomens são normalmente tidas como superstições, ou acredita-se que as pessoas confundam outros animais com essa criatura, pois os avistamentos são sempre à noite, ou ainda tidas como doenças e possessões demoníacas, que fazem as pessoas agirem como animais. A propósito, licantropia também é o termo usado para uma síndrome psiquiátrica rara, em que a pessoa que sofre desse mal crê que é ou que já se transformou em um lobisomem. É importante ressaltar que a crença em lobisomens é uma parte fascinante da mitologia e do folclore, mas não tem base na realidade. Porém, são tantos relatos e contados muitas vezes por pessoas muito simples que não tinham por que mentir, que fica difícil crer que todos são mentira. Aqui na minha cidade e região mesmo houveram casos. Aliás, um muito famoso, que meus avós e outras pessoas mais idosas sempre contavam, inclusive contado da mesma forma nas cidades vizinhas. Ele fala que um menino que ia deixar o almoço do seu pai na roça, no meio do caminho comeu a carne do frango que levava, deixando apenas os ossos. Quando seu pai recebeu a marmita e viu apenas os ossos, perguntou ao menino quem comeu a carne, e o moleque, mentindo, disse que tinha sido um homem que estava em sua casa com sua mãe. O pai, cheio de ódio, foi até a casa e espancou a mulher até a morte. Porém, antes de morrer, ela jogou uma praga no filho, dizendo que ele viraria bicho todas as sextas-feiras, pelo resto da vida. Em outro episódio, vou detalhar esse e contar outros relatos. Eu cresci ouvindo vários desses casos. O mito do lobisomem é uma expressão cultural que continua a influenciar a ficção e o entretenimento nos dias de hoje. Ele é frequentemente explorado em filmes de terror e na literatura. Algumas obras notáveis incluem O Lobisomem, de 1941, Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, e a série Underworld, e os livros O Lobisomem, de Clemens Hussman, The Wolfman, de Nicholas Piquearo, e The Last Werewolf, de Glenn Duncan. Ficam as dicas. Você acredita em lobisomens? Vai saber, né? O que você faria se encontrasse um bicho desses em um acampamento na floresta ou no meio da mata? Fala aí nos comentários. Gostou do vídeo de hoje? Atendendo a pedidos, se você tem alguma sugestão ou relato ouvido por você mesmo, ou por algum parente ou amigo e quer ver ele aqui, narrado por mim, envie para o meu e-mail. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você quer ver mais vídeos assim, não perde tempo e já se inscreve no canal. Não custa nada. Deixa teu like, ativa o sino e compartilha com teus contatos. Dá essa força pro canal. Por hoje é só. Te vejo no próximo episódio. Paz e bem. Um abraço.